a represa do meu peito, inundou de amor meu arredor, e foi um pingo atrevido de suor, o estopim dessa enchente anunciada, do bolero de uma anca galegada. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal, esse espaço de encontro de tantas práticas e saberes que nos une, que nos integra, né? No encontro de hoje eu vou falar um pouco sobre hidroterapia, que é uma prática que se utiliza das águas nos cuidados em saúde. E para conversar com a gente, eu convidei a Ana Lu, que é essa mana maravilhosa, para estar aqui com a gente hoje. Bendita vida, eu me chamo Ana Luz. Sou terapeuta holística, herveira, aprendiz curandeira, estudiosa das ervas, das folhas. E tô super feliz com esse convite da Tâmara, da Seiva também, pra gente estar trocando essas ideias, esses saberes, para um bem maior, né? Para um bem coletivo, para o nosso saber, para nossa autonomia, né? Enquanto autocuidado natural com as ervas, que é tão importante que se faça presente na nossa vida, né? Sim. E entendendo também o poder curativo das ervas, né? O quanto cada entidade, né? Porque as ervas, elas são entidades vivas, como elas têm o poder de nos auxiliar em nossos processos, de nos curar também, de nos trazer de volta, né? Para a presença. Sim. Estamos aqui tomando um chazinho de delícia, né? Delícia, inclusive, esse chazinho que a própria Ana fez pra gente aqui. Maravilha. E só tenho a agradecer por esse convite. Ai, mana, feliz também de você estar aqui com a gente. Mas aí, o que seria exatamente a hidroterapia, né? A hidroterapia é uma prática de cura que se utiliza das águas, né, nas suas mais diversas formas físicas, em suas mais diversas temperaturas, no manejo, né, no acolhimento, enfim, dos nossos processos de saúde, né? A água é extremamente potente, ela regula o nosso corpo, né? Ela consegue regular e modular o calor no nosso corpo, ela move o nosso sistema circulatório, o nosso sistema urinário, o nosso sistema digestivo. Então, através da água, enquanto um recurso terapêutico, a gente consegue mobilizar muita potência no nosso corpo, né? Para além de uma dimensão patológica, mas uma dimensão também espiritual, uma dimensão sutil, porque somos essencialmente água, o nosso corpo é essencialmente água, né? Associado às águas, a gente pode se utilizar de outros elementos, como as plantas medicinais, as plantas de poder, assim como o sal também. Ambos, junto com a água, eles criam todo um sistema de cura muito potente. Daí, qual planta medicinal a gente vai utilizar, assim como qual sal, a sua concentração a gente vai utilizar nos preparados, né? Enfim, nessas formulações, vai depender muito de que benefício terapêutico a gente está buscando. Se a gente quer algo mais relaxante, calmante, a gente vai optar por plantas mais relaxantes, calmantes. Se a gente quer alguma atividade, um banho, um escalda-pés, que seja mais revitalizante, a gente vai pedir a força, a potência das plantas que nos trazem vida, que nos trazem potência, como o alecrim, como o hortelã. Então, qual planta a gente vai utilizar vai depender muito do que a gente está buscando, de que acolhimento a gente está precisando nesse momento, né? E aí, no nosso encontro de hoje, a gente vai se debruçar sobre duas técnicas, assim, digamos, dentro da hidroterapia, né? Que é os escalda-pés, também chamados de pé dilúvio, e os banhos de assento. Ana, fala um pouquinho pra gente sobre escalda-pés, o que é, como tem sido tua experiência, tua vivência com esse procedimento. Bom, antes de falar, né, sobre esses saberes milenares, ancestrais, eu peço licença, né, a todos os meus ancestrais que me possibilitam ainda trabalhar, né, com as ervas, dar, na verdade, essa continuidade com o trabalho das ervas.
Os escaldapés, eles chegaram assim pra mim muito depois que eu me formei em terapeuta holística, né? E é engraçado porque as ervas, elas sempre estiveram presentes na minha vida, mas antes eu não dava importância. E foi nesse processo de despertar, né, para além da minha existência e observar todo um ecossistema que coexiste junto a gente, que eu comecei a entender, na verdade, a importância das plantas. E o escaldapés veio na minha vida para reacender essa chama de honrar, né, essas práticas ancestrais que também estão presentes na minha família. Eu lembro de fazer escaldapés em minha mãe e ela relembrar assim, coisas do passado, do qual já recebeu escaldapés do meu avô, que era herveiro, curandeiro, raizeiro, e como tudo isso conversa, né? Que coisa tão linda. Sim. E o escaldapés, ele consiste, né? É uma técnica de cura, mas também é uma técnica de relaxamento que beneficia muito a nossa saúde, a circulação sanguínea. Ajuda muito também nas pessoas que têm cólicas, retenções de líquido. Dores diversas, né? E principalmente agora, né, que a gente está chegando no outono, nesse período mais frio, o escaldapés é um super aliado para a gente trazer um acolhimento, né? Para esses dias mais introspectivos, mais cansativos também, né? No qual a gente fica muito no sentir, né? E aí, o escaldapés acontece da seguinte maneira, né? A gente vai esquentar 1 litro, 1,5 litros de água. E é interessante que a gente não deixe ferver essa água, porque se a gente deixar ferver, a gente vai observar que a água vai estar muito quente. Mas quando começar a soltar ali suas borbulhas, né, a gente ficar observando, desligar. É interessante também que a gente tenha uma bacia, e essa bacia ela pode ser esmaltada ou de inox, mas vai muito também do que a gente tem em casa, né? Uma bacia de barro também, se você tiver. Ai, nossa, né? Pois é, a gente vai pegar essa bacia e aí vai acontecer a mistura, né, das águas. A gente vai colocar essa água que estava em processo de quase fervura, com mais ou menos 1 litro, 1,5 litros de água morna, né, em temperatura ambiente. E também vai muito do sentir de cada pessoa. O ideal é que a temperatura varie em seus 38, 40 graus, né? Isso. E aí a gente trouxe ervas para trazer para vocês um escaldapés relaxante. Então a gente vai dar aqui uma receita de escaldapés de camomila com lavanda e alecrim, né? Isso. E essa potência, né, a mistura dessas ervas juntas, né, elas além de trazer esse relaxamento, elas também vão estar trazendo aí a energização para o nosso corpo físico, mental, emocional e energético. Sim. E antes da gente se debruçar nessas ervas, é importante também dizer que existem as contraindicações, né? Os escaldapés, por exemplo, eles não são indicados para as pessoas que têm trombose, gestantes também, pessoas que têm ferimentos expostos. E também é interessante a gente observar a sensibilidade do nosso pé. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma sensibilidade maior, né? E às vezes essa água aqui pode ser, assim, perfeita para mim, pode te queimar. Isso, verdade. Então, trazer essa observação também. E como fazer, né, esse escaldapés? Existem diversas formas, mas assim, a forma que eu, pelo menos, gosto de utilizar são ervas, sal, e aí também dependendo, né? Se você é uma pessoa hipertensa, você pode trazer o sal rosa em vez do sal grosso, né? Normal, convencional. Porque também é muito interessante a gente observar, né? Que o sal, ele tem também esse benefício tanto de, digamos que, extrair todas as toxinas, de limpeza, né? De limpeza mesmo, mas, por exemplo, pessoas hipertensas, a depender da quantidade de sal
que se coloca no escaldapés pode desequilibrar todo o sistema dela, o sistema dela, assim. Também seria interessante, né? Colocar flores, colocar óleos essenciais, né? Dá um cuidado, né, aos olhos também, porque é tão lindo, né, quando a gente vê assim na bacia todas as plantas, né? Elas em contato com o nosso corpo, né? É muito gostoso, né? Sim. E esse processo do escaldapés é interessante fazer em torno de 20 minutos, que é o tempo que a água vai estar esfriando também. Você pode introduzir uma manta para que você se aqueça, né? Porque todo o processo do escaldapés acontece dos pés e vai subindo até o topo da nossa cabeça, né? E essa manta, ela só vai potencializar que essa temperatura esteja ali conservada, né? E que também não entre corrente de ar frio, que possa também desequilibrar todo o nosso sistema. Ainda mais agora, né? Que entrando no outono já tá começando a ficar frio. Nós estamos aqui em Garanhuns, quem bem sabe, é um frio da gota, né? Então é muito importante se utilizar de uma manta, de meias também, né, no pé, não pisar o pé no chão frio, porque a gente tem que manter esse calor, né? A água está nos doando calor, né? Ela está mobilizando através do calor energias no nosso corpo, né? Então a gente tem que utilizar-se desses recursos dos tecidos, né? Enfim, para nos manter aquecidos, né? Sim, com certeza. E para esse escaldapés relaxante, né? A gente trouxe aqui várias ervinhas poderosas, né? Uma delas já é o escaldapés prontinho de camomila. Já tá, minha gente. Queria que vocês sentissem o cheiro disso aqui, porque... Ai, maravilhoso, né? Muito bom. Isso aqui já é uma concentração misturada de escaldapés, né? Sim. Que é a camomila, o sal grosso e tem um pouco de óleo essencial de laranja doce. É uma formulação que eu gosto bastante e traz muita alegria. A camomila é essa planta de acolhimento que tem uma relação muito forte com nós mulheres, né? De acolhimento. Não é à toa que o nome da camomila, que é matricária significa matriarca. Ela é a grande mãe de nós mulheres, né? É uma planta que tem uma relação muito intensa assim nos meus processos em saúde. E a laranja para mim é alegria, é tipo, mulher, vem cá, vamos sorrir, vamos rir. Então é uma união que me chama para alegria mesmo, para potência assim do riso assim. Muito lindo. O alecrim, para quem não conhece, né, ele é uma erva da alegria. O alecrim, ele está conectado também com o chakra cardíaco. E nesse processo, ele nos conecta também com as nossas emoções. Como também ele é uma erva energizante, né, que nos beneficia, nos trazendo vitalidade, amor, alegria. Também ele é uma erva ótima, assim, pra gente. Quando a gente estiver nos nossos processos de estudo, de concentração, de meditação também, ele nos traz a presença, né? Para que a gente possa se concentrar naquilo que a gente quer focar, né? E eu super utilizo, assim, alecrim em tudo, na verdade. Ele é uma... Você é a louca do alecrim? Sim. Eu também. É uma mãe também. Por exemplo, nos estudos que eu faço com o alecrim, é super indicado que ele vá como uma erva base mesmo, né? A depender também do que qual objetivo a gente esteja buscando. Por exemplo, nos banhos. Quase todos os banhos têm alecrim. Porque o alecrim é aquela erva que vai trazer aquele axé, né? Sustentar aquela alegria, aquela energia. E para o escaldapés, né, como a gente trouxe um escaldapés relaxante, o alecrim entra, né, trazendo a energia vital e estabelecendo a energia vital para esse momento ritualístico de autocuidado. Sim, o alecrim ele se relaciona muito com o nosso chakra da intenção, né? Sim. E aí, o próprio nome, né, alecrim, já é alegre, né? Alecrim, alegria. Sim. Aí eu fico brincando, alecrim, alegria. É uma erva muito, muito maravilhosa mesmo, de trazer essa presença mesmo, né? De tipo, vem cá,
você está no presente, o presente é agora e no fim das contas é o único tempo que a gente tem, né? A gente só tem o aqui e o agora mesmo, né? Para ser feliz. Né? Sim, e para se cuidar. Para se cuidar. Bem, gente, e o segundo procedimento que a gente vai estar partilhando aqui com vocês hoje são os banhos de assento. Os banhos de assento são práticas que são muito similares com o escalda-pés que a Ana partilhou aqui com a gente, né? Só que o banho de assento consiste na imersão do nosso quadril, porque o objetivo é cuidar da nossa área urogenital, que consiste na vagina, no pênis, ânus, períneo, toda essa região do chácara basal, né? E aí é muito recomendado os banhos de assento para mulheres, né? Mas homens também poderiam estar realizando, devem realizar essa prática que é maravilhosa e consiste simplesmente na imersão, né? Do nosso quadril numa bacia de água. E aí o que é que você vai precisar de material para fazer um banho de assento, né? Primeiramente você vai precisar de uma bacia, né? Uma bacia grande, relativamente funda, que é interessante que seja de cerâmica ou que seja de barro, né? A gente tentar fugir um pouco dos plásticos, do alumínio, sobretudo, mas compreendendo que nem sempre a gente tem acesso, né, a um recurso como esse, né? Tem uma bacia enorme de cerâmica, maravilha, é um sonho, né? E aí a gente se utiliza também dos recursos que a gente tem à nossa volta, né? O que não pode é a gente deixar de se cuidar, né? Em função disso. E aí, para além da bacia, você vai precisar de água também, água filtrada, que você vai colocar para ferver, e as plantas medicinais que você vai fazer uso, né? E aí, a depender de qual benefício terapêutico que você está buscando, que acolhimento você está precisando, você vai pensar uma erva medicinal para se utilizar. Caso você seja iniciante nesse uso das ervas, na internet, você consegue achar vários materiais que compilam, né, saberes sobre as ervas medicinais. Você pode consultar raizeiros e raizeiras, ou aquela sua amiga, aquele seu amigo bruxinho, herveiro, para te trazer uma orientação, né? Enfim, existem vários terapeutas também integrativos, Tamaquiana, inclusive, é uma delas. Somos aprendiz, né, desse saber tão ancestral, né? E buscar uma orientação, né? De qual planta você poderia utilizar para o seu momento, enfim, qual o seu processo de saúde, né? E aí, no nosso encontro hoje, a gente pensou em trazer duas plantas que são acessíveis, né? E que vão estar mais relacionadas ao manejo de situações infecciosas, né? No manejo de candidíases, de vaginites, né? Que é a aroeira, que é uma planta da caatinga, maravilhosa, né? E a unha de gato. E aí, como realizar o banho de assento, né? Você vai separar essa bacia que eu mencionei, a água filtrada, em média uns 2 litros de água, uma meia para manter os pés aquecidos. Você não vai poder pisar com os pés, né, sem meia no chão frio, não. Lembrar de colocar as meias. Você vai precisar também de uma manta, uma toalha, uma canga para cobrir a região do corpo, né? Assim como também da planta medicinal, né? Que aqui na nossa receita, na nossa partilha, a gente trouxe a aroeira e a unha de gato. E como é que você vai fazer? Você vai colocar essa água para ferver. Quando essa água estiver fervendo, você vai verter a casca, né, da aroeira ou da unha de gato, deixar ferver por uns 5 minutos. Lembrar de lavar essa casca antes de colocar no chá, porque a gente não sabe, às vezes, como foi a manipulação, né? No lugar que a gente comprou, né? Se vem com algum resíduo, alguma poeirinha. Então, é sempre importante lavar as plantas, né, medicinais antes de fazer um chá, antes de fazer um decocto, enfim, qual uso você vai dar, né? E aí você deixa fervendo por 5 minutos, desliga, abafa, deixa descansando por uns 10 minutinhos.
coa, né? Tira os pedacinhos da aroeira. E aí, depois de preparar esse decocto, né? Você vai colocá-lo numa bacia e vai verificar a temperatura. Não é interessante que esteja muito quente, porque senão você vai acabar se queimando, né? A nossa mucosa vaginal, enfim, anal, o do nosso períneo, ela é sensível a altas temperaturas. Então é interessante você verificar antes de sentar, né? De lascar a bunda ali, né? E aí você pode ir controlando e adequando essa temperatura, adicionando um pouco de água fria, né? Para que fique numa temperatura que seja interessante para você sentar, né? E aí, como preparar o ambiente também, né? Desse procedimento. Você pode colocar uma música que te faça sentido, né? Entoar cantos e rezos, palavras de força, de poder, né? De potência, acender velas, incensos, né? Escolher um lugar tranquilo na sua casa. Para o banho de assento em específico, é muito interessante a gente realizar esse procedimento por voltas das 7 às 9 horas, que é um horário interessante para se trabalhar, né, o chácara basal, esse horário da noite, né? Até porque também a gente não tem mais nenhum compromisso com o outro, né? Sim, é um horário normalmente que a gente já está mais recolhido, se resguardando, né? E aí prepara esse ambiente, escolhe um lugar tranquilo na tua casa, não sei, teu quarto, né? No banheiro, não sei também, né, como é a estrutura de cada um, né? E aí monta esse cenário mesmo, enfim, esse lugar de acolhimento, de diálogo, né? De você consigo mesma, através das plantas, através das águas, né? E aí esse procedimento, ele pode durar em média 20 minutos, mas pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho mais, você vai sentir, né? É um lugar de muito diálogo consigo, né? Não existe nada fechadinho, hermeticamente ali fechado e dito, né? Você vai sentir do que vai ser mobilizado em você naquele momento, né? Se a gente, não, quero ficar mais um pouquinho aqui, porque inclusive é tão gostoso, né? Mas a depender do que esteja acontecendo também pode ser um processo tão desafiante, né? Com certeza. Do que a água nos mobiliza, das memórias, né? Enfim, das afetações que nos mobiliza, né? Então, você também vai definir nesse momento de cuidado consigo mesma, né? O quanto tempo você quer estar ali, né? E aí, após esse tempo que você determinou, você vai se secar com a toalha, né? Se você for utilizar uma calcinha, uma cueca, enfim, em seguida, é interessante secar todo, enfim, a área do períneo, né? Secar tudo, a região, para não manter a umidade, né? Enfim, não propiciar a proliferação de fungos que normalmente vivem na nossa flora, né? Enfim, no nosso corpo, a nossa comunidade que anda com a gente, né? Mas é até interessante como vai ser esse processo, né? De recolhimento, que também a gente deixe, né? Essa região respirar também, porque a gente já passa, bem dizer, o dia todo de roupa, né? Exatamente. É um momento de realmente ficar respirando mesmo, deixar seu corpo respirar sem roupa, sem tanto adereço. A gente, né, tá sempre carregando tantos objetos, tantos símbolos, né? Que pode ser um momento também esse de dormir, de também trazer o corpo mais para a terra, né? Enfim, para esse lugar da liberdade mesmo, né? Do descanso. E do descanso. O acolhimento, a purificação, a limpeza. Sim, somos essencialmente água, né? E o quanto nos traz muita vida, nos produz muita vida, se conectar com esses elementos, né? Nos nossos processos de cuidado, de acolhimento, de busca de sabedoria, né? Recorrer à conexão mesmo com esses alimentos, né? Para se encontrar e permanecer caminhando nessa vida, né? E traçando caminhos, né? De revolução, de partilha, né? Dos encontros. Sim. Ai, mana, muito feliz ter você aqui com a gente, partilhando um pouco das suas experiências, da sua vida, da sua história. Eu que agradeço, né? Por essa abertura e esses encontros, né? Que se conectam, né?
aqui milenares. Sim, sim, sim. Né? Tanto dos meus ancestrais, das minhas ancestrais, quanto das suas Sim, também. sim. Seus. Que se encontram aqui agora para partilhar com vocês esses saberes, né? É isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Cheiro, se cuidem. Ai, Ana. Desabrochar a flor do tempo e as cores